Fundos imobiliários de lajes corporativas. Seria a pandemia a grande causadora do fim dos escritórios em todo o Brasil? Agora todo mundo vai passar a trabalhar em home office? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então fica aqui comigo até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, acesse a descrição do vídeo e roda a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você que deseja iniciar seus estudos em renda variável ou ajudar você que deseja aprimorar os seus conhecimentos em renda variável. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, então não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like para que o vídeo ganhe relevância no YouTube e também acesse a descrição do vídeo aqui abaixo para conferir as minhas dicas de leitura e se tornar um investidor melhor. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários de lajes corporativas. Eles são destinados para investimentos em prédios corporativos, de escritórios de empresas e também agências bancárias. E desde o início da pandemia, muito tem se questionado sobre a sobrevivência desses fundos e desses empreendimentos no longo prazo por conta do aumento do home office dado à pandemia do coronavírus. Então, vamos analisar juntos no vídeo de hoje como nós podemos escolher bons fundos imobiliários de lajes corporativas para compor a nossa carteira de investimentos e entender um pouco como está andando este mercado. Então, fica aqui comigo até o final deste vídeo e vamos para a tela para entender como está o mercado de fundos imobiliários. Como nós podemos ver aqui, desde o ano de 2017 já se fala na digitalização dos bancos. Então, muito tem se falado atualmente sobre os bancos digitais, como o Banco Inter, o Nubank, o C6, e como eles vêm ameaçando os bancos tradicionais, mas já podemos ver que há 3 anos, pelo menos, já se falava que os grandes bancos também teriam que se digitalizar por conta dos altos custos, principalmente para manter caixas eletrônicos e agências por conta das transações bancárias. Outra notícia. Esta é do dia de fevereiro de 2020, ou seja, um pouco antes do início da pandemia. Banco do Brasil fecha 409 agências para reduzir custos. Então, os bancos, como nós já pudemos ver nos vídeos anteriores, eu vou deixar aqui em cima para que vocês possam assistir, os bancos possuem os seus índices de eficiência, que é o que mede o quanto as agências bancárias geram de receita para o banco. Então, essa é uma forma do banco reduzir o número de agências, mantendo ou até aumentando as suas receitas e assim aumentando a sua margem de lucro. É importante dizer que as agências bancárias, elas custam muito para os bancos, não só na questão do pessoal que trabalha lá dentro, mas também com toda a segurança, né? Os bancos eles precisam colocar dinheiro no caixa eletrônico, precisam manter aquele sistema de caixa eletrônico para saque. Tem a segurança não só eletrônica quanto patrimonial, né? Ou seja, agentes armados lá dentro. Então, é um custo muito alto para o banco manter todo o sistema, porta giratória, enfim. Então, e mesmo assim, ainda tomamos golpe, né? Às vezes os cartões são clonados por máquinas chupa-cabra, ou os assaltos, as explosões, ou aqueles babacas dos black box que começam a quebrar as agências bancárias na Avenida Paulista em dia de protesto. Então tem de tudo um pouco. Então manter agências para os bancos é muito caro, então essa já é uma tendência que vem, como nós podemos ver, antes da pandemia, de redução do número de agências. Outra notícia, ó. Esta é do dia 28 de agosto. Facebook aluga na Faria Lima por quase R$200 o metro quadrado. Então, o Facebook, eu vou deixar essa matéria aqui na descrição para vocês lerem depois. Facebook já vinha há 1 ano procurando uma nova sede para se mudar. E agora, com a pandemia, como os preços dos imóveis caíram muito, foi um bom momento para eles efetivarem este plano. Então, algumas empresas, principalmente as grandes empresas, se elas tinham algum plano de buscar um novo espaço, ou de ampliar o seu espaço físico, agora se tornou um bom momento para que eles executem este plano, tá? Então, também mostrando aqui que as grandes empresas, sim, estão buscando ou novos espaços para comportar mais gente, ou ampliar, né, manter a sua sede atual e ainda buscar outro local para ampliar a sua operação. Aqui mais uma, ó, Dream Come True. A Vila XP é tudo o que a JHSF pediu. Então, para quem não viu, uma parceria entre a JHSF e a XP para criar a Vila XP, que é um espaço fantástico, né? Eu cheguei a ver os conceitos do plano, essa notícia de julho de 2020. E a ideia é o XP ter criar um vale do silício do mundo dos investimentos.
Então, ou seja, mais uma empresa do setor financeiro buscando ter seu espaço próprio. Então, também já vemos que, obviamente, eles vão criar esse espaço para o pessoal trabalhar home office, né? E aqui um pouco o outro lado também da moeda, né? Notícia do dia 26 de junho deste ano. Empresas aderem ao home office permanente mudarão escritório. Companhias aprovam o desempenho dos funcionários de teletrabalho durante a quarentena e agora querem sedes voltadas à interação entre equipes. Isso é um ponto importante. Eu trabalho em home office, em regime de home office, desde 2017, portanto há 3 anos. E no começo é tudo muito bonito, maravilhoso, você trabalhar em casa, tudo pertinho, não tem que ir para a rua, não tem que pegar ônibus, metrô, andar, carro, enfim. Mas a tendência com o tempo é as pessoas começarem a largar um pouco a mão da disciplina do horário. Então era normal eu trabalhar 12, 14 horas e não me dar conta. Você não fazer o horário de almoço devido, às vezes fazer uma pausa um pouco mais importante, você não ter com quem conversar para dar aquela despressurizada do dia a dia, quando você principalmente está com algum problema para resolver uma solução, né? Eu sempre trabalhei com TI, então às vezes você trava numa solução ali e precisa de alguém para conversar, porque isso ajuda o teu cérebro a trabalhar e buscar uma solução. Então tem os prós e os contras do home office. No começo é sempre muito positivo, mas na tendência a ir lá para o 5º, 6º, 7º mês, as pessoas começam a sentir uma falta de produtividade, começam a sentir alguns problemas em aderir totalmente ao home office. Então, este rodapé aqui da manchete é muito importante. Quando eles dizem, agora querem sedes voltadas à interação entre as equipes. Então, isso aqui é muito importante. Eu não sou a favor nem de 8 nem de 80. Pela minha experiência desses últimos 3 anos, passar 2 ou 3 dias em casa e 2 ou 3 dias no escritório foi produtivo, foi importante. Eu acho que tem hora que o escritório ajuda muito, principalmente em interagir com as pessoas, mas tem hora que atrapalha porque há momentos que você precisa de mais concentração, que você precisa se isolar um pouco do mundo e aí vem pessoas quererem te procurar, falar contigo. Então, acho que se as pessoas conseguirem se organizar melhor para trabalhar, é possível ter um pouco de cada. Então, isso significa que talvez os escritórios não sumam permanentemente como se tem falado aí ultimamente. Aqui outra notícia, ó, de ontem. Petrobras divulga plano de adesão do home office permanente. Então, talvez as áreas administrativas da Petrobras e alguns outros departamentos passem a trabalhar neste regime. Itaú Unibanco prorroga trabalho remoto para funcionários até janeiro de 2021. Essa notícia é de 12 de agosto. Então, nós podemos ver que as empresas sim estão bastante abertas ao home office. Eu acho que essa é uma vantagem recente, uma vantagem no curto prazo. Antigamente, quando eu falava que trabalhava em home office, o pessoal ou brincava, ou até com um pouco de maldade, falava, então você acorda a hora que quiser, dorme a hora que quiser, não trabalha tanto assim, muito pelo contrário. Então, acho que um pouco desse preconceito deve ser quebrado sim com uma maior aderência ao home office. E aqui eu acho que é o grande X da questão nessas notícias que nós lemos, né? Mercado de coworking se adapta à pandemia e registra alta na procura. Então, como eu dizia, o coworking acabou ficando estigmatizado como um espaço de trabalho permanente para pequenas empresas, ou para quem está tendo sua startup que só tem 2 ou 3 pessoas trabalhando. E aí são várias empresas ali dentro do mesmo ambiente. Eu acho que agora a tendência dos coworkings é eles se adaptarem para ter rotatividade de empresas dentro do mesmo espaço. Então, como eu dizia, algumas empresas eu acredito que vão aderir ao modelo que eu trabalhei por alguns anos e que deu certo, que são 2 ou 3 dias em casa, 2 ou 3 dias no escritório. E aí, como esse escritório não vai ser ocupado 8, 10, 12, 14 horas por dia, 5, 6, 7 dias por semana, então a tendência é que os coworkings passem a receber determinadas empresas em seus espaços por 2, 3 vezes durante a semana, por um período aí de 4, 6 ou 8 horas. Então, eu acho que se os coworkings passarem a trabalhar nesse regime e as empresas também, acho que sim, nós teremos uma grande sinergia no mercado de coworking e também um esquema de trabalho e de custo para as empresas bastante interessante. E aí, por último, nós vamos agora entrar na parte dos fundos imobiliários que eu selecionei para fazer a análise de hoje. Aqui eu coloquei o BBPO11 e o HGRE11. Depois eu vou detalhar um pouco mais porque eu escolhi os dois. Mas é importante ver aqui na ferramenta Status Invest como eles vinham evoluindo até a pandemia e depois o que aconteceu com essas empresas, com esses fundos a partir da pandemia. Então aqui em março de 2020, o derradeiro mês de março de 2020, houve uma queda muito forte, né, de todas as cotas, né, de tudo no mês de março.
E aí, a linha verde é o HGRE11 e a linha amarela é o BBPO11. A linha amarela do BBPO11 é um fundo do Banco do Brasil focada nas agências do banco. Como nós podemos ver, logo após o mês de março, ela vinha se recuperando muito bem, vinha numa crescente muito acima do IFIX. E aí, no mês de julho, logo após o resultado do segundo trimestre, o Banco do Brasil informou que pretendia fazer um plano de aceleramento para fechar suas agências. E aí, por isso que ela passou até a se desvalorizar em relação ao IFIX. No caso do HGRE11, isso vinha muito alto, né? Ele vinha se valorizando demais. E aí, após a pandemia, podemos ver também que ele não andou se valorizando muito. Agora, no último mês, sim, houve uma valorização mais interessante. Aqui é setembro, então, abril, setembro, bem. Mas é importante observar como ele anda muito em linha também do IFIX. Por quê? Porque já começou-se as notícias que as empresas vão buscar usar menos escritório e aderir mais ao home office, né? E o HGRE, que nós vamos ver aqui quem são os inquilinos dele, pode sim ser afetado no médio e longo prazo com essas medidas. Por que eu selecionei essas duas empresas? Eu fiz a análise de acordo com os filtros que nós já estudamos nos vídeos passados. Eu vou deixar o vídeo aqui onde eu te ensino a analisar e escolher os fundos imobiliários a partir de um filtro, né? de uma ferramenta que é o Fundos Explorer que eu utilizo. E aí, quando eu fiz a filtragem no modelo que nós colocamos no nosso vídeo, eu vou até pegar os números aqui que eu anotei, eu encontrei 30 fundos imobiliários, os 30 maiores, e desses 30 fundos imobiliários, 16 são monativos, ou seja, que possuem apenas um edifício, então eu já descartei todos esses 16. Desses 30, 9 possuem de 2 a 5 imóveis, o que eu considero também muito pouco, né? Lembra, nosso critério era somente a partir de 5 imóveis, então aí nós já eliminamos 25, ou seja, quase 90% do total. E desses 30 fundos, mais 3 tinham de 6 a 10 imóveis, ou seja, somente 2 fundos possuem mais de 10 imóveis, e aí que são o BBPO11 e o HGRE11, o BBPO com 64 e o HGRE11 com 22. Então agora nós vamos para o Excel analisar esses dois fundos imobiliários, entender como é que nós selecionamos fundos imobiliários de lajes corporativas para compor a nossa carteira. Agora aqui na planilha nós vamos analisar os indicadores dos fundos imobiliários de lajes corporativas. Eu escolhi o HGRE11 e o BBPO11, como eu disse anteriormente. Então, dados sobre valor de mercado, cotas cotistas, patrimônio líquido, preços cota mercado, valor VPA, valor patrimonial da cota. Eu vou pular porque eu já expliquei isso nos vídeos anteriores. Vou deixar no card aqui em cima o vídeo onde você pode entender o que significam esses indicadores nos fundamentos de fundos imobiliários. Analisando o PVPA, HGRE11 com deságio de 6% e o BBPO11 com ágio de 37%. Nós vamos entender um pouco mais abaixo por que o mercado considera este um fundo seguro. A taxa administrativa do HGRE11 um pouco alta, 1%, vai aí bastante em cima do que o mercado costuma praticar, que é na faixa ali dos 0,6%, e bastante interessante é do BBPO11 de 0,28%. Área bruta locável são os dois maiores dos fundos de laje, possuem uma área bruta locável bastante interessante aqui. Índice de inadimplência, eu não encontrei do HGR11 nos relatórios, e do BBPO, 0%, sensacional, não possui inadimplência, todo mundo pagando direitinho. Taxa de ocupação, o HGR11 está em 79%, e no último relatório emitido por eles, esta taxa de ocupação diminuiu. Então ela estava aí na faixa dos 84% até o início da pandemia, ou seja, já começou a haver aí um pouco de perda de inquilinos por parte do fundo. E o BBPO 100%, também abaixo nós vamos entender por que esse índice aqui tá tão bom, tanto de inadimplência quanto taxa de ocupação. E por último, imóveis, BBPO 64 imóveis, bastante coisa, nós vamos entender também o porquê. E o HGR11 22, fizeram aquisições recentes em 2019, que aumentou o tamanho de imóveis do fundo e ajudou a diversificação. E a distribuição geográfica, BBPO é excelente, cobre quase metade do país praticamente, e o HGR11 4 estados, o que já não é muito, e nós vamos ver ainda abaixo como é que está essa distribuição geográfica, que eu não considero uma distribuição, uma diversificação regional tão boa assim. A parte operacional dos fundos, então vamos ver quem são os inquilinos desses fundos. No HGRE11, os principais inquilinos são a TOTVS. O HGRE11 comprou o prédio da TOTVS, então fez o modelo Sale and Leaseback, que é quando o fundo compra o edifício de um inquilino, aluga para ele de volta, com contratos longos e normalmente no formato atípico. Então, este foi o que a HGRE
HGR11 fez com a TOTVS, e os outros inquilinos são Vivo, Lick, Aon, são empresas ou do segmento de tecnologia ou empresas do segmento de call center. BBPO11 possui o Banco do Brasil 100%, ou seja, o único inquilino dos 64 imóveis que ele possui no fundo, e foi no modelo também, como eu disse, no caso da TOTVS, né, Sale and Leaseback. Ou seja, eles pegaram as agências bancárias da qual o Banco do Brasil possuía e passaram a ser donos dos empreendimentos. Além das agências bancárias, também possui sede administrativas, edifícios, salas operacionais, enfim, então eles possuem aí uma capilaridade muito grande, e foi um contrato aí no modelo atípico de 10 anos, que passarão a vencer logo menos, no final de 2022. Então, por isso que o mercado aceita pagar um ágio, como nós vimos anteriormente, aí de 37%, porque por mais que possua somente um inquilino, monoinquilino, isso represente um risco para o fundo, no atual momento, este fundo possui um contrato atípico cujos contratos vencem dentro de 2 anos ainda, né? Vencerão no final de 2022. Então, isso dá uma segurança até então muito grande para o fundo. Distribuição geográfica, aqui nós podemos ver a do BBPO, excelente, está presente em cobre, né? Metade do país, como eu disse. Do HGR11, por mais que sejam 4 estados, 81% dos seus imóveis estão no estado de São Paulo, a grande maioria na cidade de São Paulo e até geograficamente próximos dentro da cidade. Então, por isso que eu não considero uma diversificação tão grande assim. É muito legal o relatório do HGR11, particularmente, porque eles mostram como vai o mercado de lajes corporativas na cidade de São Paulo, principalmente, quais são as ações que o fundo está tomando para melhorar, para mitigar esse risco e aumentar o tamanho dele. Vale muito a pena dar uma leitura, todos os relatórios da Credit Suisse, né, que são a responsável aí pelo HGR11, são muito bons, muito completos, eu gostei bastante. Contratos a vencer. Como eu falava no caso do BBPO, 80% dos contratos vencerão em novembro de 2022, que são todas as agências e edifícios que o fundo possui do Banco do Brasil. Até 2027, só tem um imóvel que tem contrato de vencimento, que é o edifício sede 3 do Banco do Brasil, e eu estava lendo um relatório, somente este edifício ele é responsável por 20% da ocupação financeira do fundo. Ou seja, então 20% de toda a receita gerada no fundo já está garantido até 2027, não totalmente, porque neste caso o Banco do Brasil já assinou um contrato de adendo de prorrogação do prazo que venceria em 2022 para 2027 no modelo típico, tá? Que são 5 anos de contrato com multa referente ao tempo restante até o final do contrato. E os outros 80% são todos os outros 63 imóveis que compõem o fundo. Então pode ser que daqui a alguns meses o Banco do Brasil passe a notificar o fundo quais serão os imóveis que eles têm interesse em permanecer e prorrogar o contrato por 5 anos no modelo típico e quais são os outros contratos que eles não querem renovar, e aí o fundo terá que buscar novos inquilinos. Então aqui está o grande risco do BBPO11, que vocês precisam tomar cuidado não só com o BBPO11, mas também com os outros fundos que vocês pretendem investir. No caso da HGRE11, a situação já é contrária, né? Até 2022, 27% dos contratos vencerão e os outros 73% somente a partir de 2023. No relatório deles eu não consegui encontrar qual era a proporção de tipos de contrato, né? Quantos eram atípicos e quantos são típicos, mas aqui nós já temos uma visão pelo menos de quando esses contratos vencerão. E aí um pouco o portfólio, né? Os tipos de imóveis dos fundos, como o banco do BBPO11, como eu dizia, são prédios comerciais e área térrea, né? Ou seja, vocês já devem ter visto algumas agências e na própria agência possui ainda um edifício com diversos escritórios e salas, enfim. Então, o BBPO11 possui majoritariamente esse tipo de imóvel no seu fundo, somente agências e prédio comercial, que é basicamente o edifício sede 3. E o portfólio do HGR11 já é um pouco mais diversificado, né? Possui torres corporativas, lajes individuais, lajes com participações, ou seja, podem ser prédios que eles possuem um pedaço, né? Alguns escritórios dentro de um prédio. Aqui tem um risco
interessante que precisa ser analisado, 27% dos imóveis do fundo, ou seja, quase um terço, são compostos por monousuários. Então, dou um exemplo aqui, o próprio edifício da TOTVS, ele acaba sendo monousuário, né, porque somente a TOTVS ocupa aquele edifício, então isso sim pode representar um risco para o fundo lá na frente. É importante analisar quando vencem esses contratos dos monousuários, dos monoinquilinos, porque isso pode gerar bastante problema para o fundo lá na frente. E por último, a parte de rendimentos e receitas. Ambos possuem uma receita bastante interessante mensal, tá? Isso aqui é baseado no último relatório dos fundos, aí na casa de 10, né? O BBPO 17 milhões de reais com receita imobiliária. Receita total, como nós podemos ver, praticamente 100% da receita gerada por esses fundos é aluguel. Eles não possuem, mas muito pouco, aplicação em CRIs, em fundos imobiliários ou em renda fixa, né? Então, majoritariamente, quase 100% da receita gerada por esses fundos provém de aluguel. Então, por isso que é muito importante fazer essa análise aqui operacional para saber qual pode ser o impacto no resultado do fundo quando ele perde o inquilino, quando um contrato não é renovado. As despesas são muito baixas e muito parecidas, então o resultado, né, dos fundos acaba sendo bastante interessante, o resultado por cota e os rendimentos distribuídos também. O dividend yield do BBPO muito bom, 10%, por quê? Porque tem esse risco aqui que eu comentava, né, corre um risco aí de pelo menos 80% do fundo não ser renovado, tá? O que eu acho improvável, muito improvável que o Banco do Brasil não quer renovar nenhum contrato, mas ele pode perder uma parcela importante que vai impactar diretamente no resultado de receita imobiliária do fundo. E aí a evolução das cotas, valorização dela nos últimos 12 meses aí na casa dos 11%, ambas, muito interessante, muito bom. Então isso mostra que o mercado tem aderido sim a esse tipo de fundo imobiliário de laje corporativa. Então por este vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo, ler a descrição do vídeo para ver as minhas dicas de leitura. E por este vídeo é isso. Tchau, tchau!